Olá, eu sou Hildo Silva, você está na UniTV e esse é o Estúdio de Inverno. O Estúdio de Inverno é um produto que está sendo veiculado desde o dia 20, quando começou o inverno, e nós vamos levar essas entrevistas, informações até o dia 3 de agosto, quando já terão passado os períodos de férias escolares, férias das famílias. O projeto é exibido aqui na UniTV, Tubarão, também no portal Litoral Sul de Criciúma, Rádios Massa e Jovem Pan Tubarão, e nos portais Notisul, Dona da Notícia e UniTV SC. Seja muito bem-vindo. Nós estamos trazendo informações diretamente da Serra Catarinense. Na edição de hoje estamos na Secretaria de Turismo, no centro de Bom Jardim, de São Joaquim, cidade de São Joaquim, considerada a mais fria do estado. Há controvérsias, cada cidade quer ser a mais fria, mas não importa, a região é muito linda, bastante frio e quem quer aproveitar deve vir, mas tem que vir preparado. E a nossa conversa de hoje é com o soldado Helder Vieira, do Corpo de Bombeiros, que vai falar para a gente um pouco sobre como é que é estruturado os bombeiros aqui, os bombeiros militares de Santa Catarina, e o que o cidadão que está habituado a rodar no asfalto tranquilo nas cidades do litoral precisa ter cuidado na serra com gelo, com outras formações que podem complicar a vida do motorista, do condutor, e também a vestimenta. O soldado Helder vai nos ajudar com isso. Soldado, muito obrigado pela sua presença no Estúdio Verão na edição de hoje. Obrigado pelo convite, primeiramente. O Corpo de Bombeiros Militar ele agradece por esse convite para que a gente consiga explanar e trazer informações de conscientização para o público em geral. Então, mais uma vez, grato pelo convite, senhor Hildo. Muito obrigado. Como é que é a organização do bombeiro aqui? São soldados militares profissionais? Isso, então, o quartel hoje de São Joaquim, ele é uma companhia que ela é vinculada ao batalhão de Lages. Então nós somos uma companhia e dentro da companhia nós temos o nosso setor operacional e o nosso pelotão, que é a parte que cuida realmente do atendimento à atividade fim. Mas por ser uma companhia, nós temos outros quartéis que são vinculados à nossa companhia. Então hoje nós temos aqui ao nosso redor Bom Retiro, Urubici e Bom Jardim da Serra, que são quartéis que são vinculados ao nosso quartel aqui de São Joaquim. Daí, dentro do nosso quartel de São Joaquim, nós temos o setor administrativo e temos também o nosso setor operacional. No nosso setor operacional, hoje nós contamos com 2 bombeiros militares por dia e contamos também com 2 bombeiros comunitários, que prestam um serviço voluntário através de um ressarcimento e que compõem essa nossa guarnição, onde a gente consegue atender. Hoje, o quartel de São Joaquim, hoje nós temos um ABTR, que é o nosso caminhão de resposta rápida, temos a nossa ambulância, que é o ASO, que a gente chama, e temos também um outro caminhão-tanque, que é o nosso AT, que é o caminhão que chega como apoio em caso de incêndio, suporte na ocorrência. Então, hoje, de estrutura que nós temos em São Joaquim seria essa. Uma ocorrência de maior vulto, imediatamente as outras unidades são acionadas, tanto como vocês podem ser chamados a outros ambientes, assim como os bombeiros de outros municípios podem vir para cá. Exatamente. Não só por nós sermos uma companhia, mas nós também podemos ter apoio tanto de Lages quanto Bom Jardim. Nós também já trabalhamos em ocorrências, em compartilhamento com eles prestando apoio ou eles prestando a nós, seja em acidente de trânsito, seja em incêndios de grande vulto, né? Então existe essa cooperatividade dentro do bombeiro de um estar sempre ajudando o outro. Eu quero voltar à questão do agente comunitário, vou falar com o senhor sobre isso, mas primeiro não quero perder essa oportunidade. Há cerca de um ano e meio, houve um incidente na Serra com um estrangeiro, um europeu, que caiu na Serra. Aquele acidente que acabou no óbito, acabou envolvendo todos os bombeiros, todos os profissionais da região? Sim, então, quando ocorrem ocorrências na Serra, existe geralmente um compartilhamento entre quartéis, que quem faz o atendimento e presta é Bom Jardim da Serra e também Lauro Miller. Então, quando acontece qualquer eventualidade de um acidente naquela região da Serra, geralmente tem esse compartilhamento. Às vezes acontece até da OBM de Orleans vir atuar ali como apoio também. Então, o Corpo de Bombeiros ela atua em todas essas frentes. Lauro Miller, porque a encosta da Serra, toda a encosta da Serra pertence ao município de Lauro Miller. A Serra do Rio do Rastro, essa estrada que é considerada uma das mais belas do mundo,
ela está no município de Lauro Miller. Quando chega no topo, a partir do topo é Bom Jardim da Serra, e daí então é atendido pelo bombeiro que tem sede, a companhia aqui em São Joaquim. Helder, vou lhe chamar de Helder, soldado Helder Vieira. Helder, é um momento difícil para a população, é um momento encantador para os turistas, rende belas imagens, as mídias sociais estão bombando com fotografias, com cenas, com vídeos capturados aqui, mas a população local sofre. Com certeza. Tem essa parte mágica da serra, que é o frio, que causa essas imagens que são impressionantes, é a questão da própria geada. E tivemos agora o episódio da neve, semanas atrás, que ocorreu aqui na serra. E a serra, o morador daqui por si só, ele acostuma com essa ambientação, e existe um trabalho do Corpo de Bombeiros na conscientização, justo visto esse período ser... Tem que tratar com certo cuidado, desde a questão de sobrecarga de energia, da utilização dos fogões a lenha, lareiras e tudo mais. Então, existe uma conscientização que o Corpo de Bombeiros traz para esse público. E o público que vem de fora, ele não está acostumado com essa situação que nós temos aqui, que é uma situação... essa situação do frio. Por exemplo, congelamento das pistas. Então, não é a mesma coisa dirigir lá na região quente, subir aqui e pegar uma pista congelada. Então, tem vários cuidados que o turista deve tomar ao vir para a serra. Assim como agasalho, tudo mais, porque realmente é muito frio. Então... Essa questão do congelamento da pista, nós passamos por isso quando nós subimos na Serra do Rio do Rastro, houve uma interdição no dia anterior à nossa vinda, e quando nós viemos, foi no dia que nós viemos, só que à noite estava liberado, mas havia pontos de gelo. E é impossível controlar o veículo com um pneu sobre o gelo. Não, os nossos veículos nem são preparados, em tese, para essas situações extremas, que realmente são situações extremas que fogem da casualidade do nosso clima aqui, né? Então, existe todo um trabalho de prevenção que é executado com excelência pela Polícia Rodoviária Estadual, no cuidado, principalmente lá na serra, naquela parte que geralmente já tem um histórico de congelamento, onde eles fazem uma prevenção utilizando sal, eles propriamente retiram a camada de gelo para poder tornar mais segura aquela região, mas chega a um limite que não tem muito chega no extremo, que é o extremo de fechar a serra. E foi o que aconteceu até na noite anterior a essa, né? Então, para o turista chegar aqui em cima da serra tem que vir com toda a cautela e todo o cuidado. E as rodovias aqui também, pode haver congelamento nas rodovias aqui de cima da serra? Existem, com certeza. Existe possibilidade, principalmente regiões que pegam mais regiões de sombra, alguma região mais de encosta, essa região pode acontece, na verdade, de congelar. Nós temos uma região que é ali próximo de Snow Valley, que inclusive passando com o veículo ali vai ver, cuidado, gelo na pista. Gelo na pista. Porque aquela é uma região que costumeiramente ela ocasiona de criar uma camada de gelo. E muitas vezes invisível. Água, sombra, falta de sol. Falta de sol, temperatura abaixo de zero, vai... Que orientação o senhor daria, ou que orientação o senhor pode dar para que o motorista adote como prevenção? Excesso de velocidade abaixo do limite, cuidado, ficar bastante atento. O que pode ser dito? Primeiro é bastante atenção. Porque o gelo na pista pode ser que muitas vezes não seja perceptível da visão a olho nu. Então, muitas vezes, tu chegou no gelo, tu não conseguiu nem ver ele. Então, ter essa cautela, saber que veio para cá, existe essa possibilidade. Então, a partir da hora que estiver na região, já tem esse cuidado. Dirigir com cautela uma velocidade mais baixa, inferior, com calma. E realmente, é o que a gente fala, só saia mesmo com um veículo se realmente houver a necessidade. Se não tiver a necessidade, é mais fácil, guarda o carro e espera esse tempo passar. Porque realmente causa, nós já temos histórico de acidentes, temos histórico de vítimas e tudo. Então, existe já um cuidado que tem e que a gente alerta e pede a conscientização do público. Realmente ter o cuidado ao subir em situações extremas de frio, igual está tendo agora. Tá certo. Estou conversando com o soldado Helder Vieira, do Corpo de Bombeiros Militares,
com base em São Joaquim. Nós estamos no estúdio de verão, montado na Secretaria de Turismo, na Praça Central da cidade de São Joaquim, para trazer a melhor informação para você sobre o que acontece na Serra Catarinense, uma das mais belas serras do Brasil, um lugar belíssimo que tem aqui a opção de visitação com possibilidade de encontrar geada, gelo e neve. Mas isso traz riscos ao turista e à população local e gera um volume de trabalho muito maior aos profissionais que são encarregados de garantir a proteção da população, como é o caso do Corpo de Bombeiros. Eu sou Hildo Silva, você está no Estúdio de Verão e a gente já volta. Já estamos de volta com o Estúdio de Inverno. Você percebeu que no primeiro bloco eu falei uma ou duas vezes Estúdio de Verão. Fizemos mais de 40 edições do Estúdio de Verão em Laguna e essa edição aqui é uma sequência daquela ação da UniTV, agora com parceiros. O Estúdio de Inverno hoje em São Joaquim, nós estamos conversando com o soldado Helder Vieira, do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Ele tem base aqui na cidade e atua em toda a região serrana quando há necessidade, quando há chamado, quando há alerta ou emergência, porque o bombeiro atua na prevenção e também na emergência. No primeiro segmento, o senhor falou, soldado Helder, que a companhia aqui tem também bombeiros comunitários. Explica para mim qual é a diferença do bombeiro voluntário que nós temos em Jaguaruna e do bombeiro comunitário que tem aqui. Certo, então, o bombeiro comunitário, ele trabalha dentro do quartel junto com os bombeiros militares. Existe um processo seletivo que cada quartel, no caso, abre o seu processo de edital, né? E cidadãos, eles se inscrevem e fazem parte de uma prova. Depois dessa prova tem teste físico, tem o próprio questionário de investigação social, passam por uma série de etapas para que eles comecem e iniciem o curso de bombeiro comunitário. Tem um treinamento. E tem um treinamento. Dentro desse treinamento ele é ministrado pelos próprios militares do quartel e ao final desse curso eles são formados e eles ficam aptos a trabalhar dentro do quartel, realmente em atendimento à ocorrência, eles são preparados para isso. Então, aqui no quartel de São Joaquim hoje, nós temos um efetivo normal de 2 militares por dia. Em casos esporádicos de férias, alguma situação assim, fica apenas um militar naquela guarnição durante aquele período. E nós temos um complemento dos bombeiros comunitários. Eles atuam de forma voluntária, então eles não têm aquela obrigação da escala, mas a partir da hora que eles se comprometem em trabalhar naquele dia, daí eles escolhem os dias que eles podem dentro das vagas que têm disponíveis. E eles complementam a guarnição, então são 2 bombeiros comunitários atualmente no quartel, todo dia roda 2 bombeiros comunitários junto com os outros bombeiros militares, que daí complementam a guarnição. Esses bombeiros comunitários, eles são também chamados, eles são voluntários, mas eles recebem um ressarcimento do Estado para ajuda de custos e tal. Então, hoje nós temos aqui até está acontecendo um curso de bombeiro comunitário atualmente, começou, o nosso quartel está ministrando agora, para formar e fomentar. Era um trabalho que a princípio era um trabalho de conscientização, de poder o bombeiro ter pessoas treinadas em mais pontos estratégicos da cidade e tal, nas comunidades, e que se tornou uma forma de um reforço do efetivo dentro dos quartéis. Então hoje o quartel de São Joaquim trabalha com os militares e os bombeiros comunitários. E no caso do grupamento de bombeiros voluntários, tem diferença no enquadramento? Isso, daí o quartel de bombeiros voluntários, igual existe em Joinville, Joinville é o mais antigo do Brasil. Jaraguá, daí eles não são vinculados ao Corpo de Bombeiros Militar. Eles têm um estatuto, um regulamento próprio. Não são... O bombeiro comunitário se confunde, mas não é o bombeiro voluntário. O comunitário ele é subordinado ao Corpo de Bombeiros Militar. Nos 3 casos, o compromisso é a proteção da sociedade. Com certeza. Falar nessa proteção, sem citar números, não importa aqui os números, mas é fato que ocorre um aumento no número de incêndios a residências por conta da necessidade de geração de calor. As famílias precisam aquecimento, tanto ele elétrico quanto com lenha,
ou com o gás, ocorre um volume maior de incidências e vocês são chamados para prestar socorro. Exatamente. Esse período de frio, ele traz também esses cuidados e esse resultado que nós temos lá na frente em questão de aumento no número de ocorrências. Justamente nesse sentido, da busca do aquecimento do cidadão do ambiente. Então, existem cuidados e manutenções que devem ser realizadas anteriormente ao próprio acendimento do fogo e tal. E muitas vezes por negligência, falta de conhecimento, o próprio público não atua nessa frente, nesse cuidado. O que ocasiona essas ocorrências que, igual o senhor está falando, que já é de conhecimento que sofre esse aumento. Então, dentro dos cuidados, assim, se nós podemos começar de repente a elencar alguns cuidados. Eu ia lhe perguntar, mas pode começar. Começa pelo que o senhor considera mais importante. Então, dentro dos cuidados, aqui na Serra nós temos bastante fomentado ainda o uso do fogão a lenha. Dentro do fogão a lenha tem uns cuidados interessantes, que dentro do cano ali fica aquela fuligem e tudo mais, conforme o uso. Existe a necessidade de uma limpeza daquele cano. Então, porque muitas vezes aquela fagulha é o que de repente dá o princípio do incêndio. Então, tomar cuidado com o cano, efetuar a limpeza dele. Nunca colocar o cano em contato direto com o forro. Na parte de cima colocar uma chapa para o cano não ficar em contato com a madeira, que é um material inflamável, é um material combustível. No chão da mesma forma, casas de madeira, no soalho de madeira, não colocar o fogão a lenha em contato direto, colocar uma chapa embaixo. Ter o cuidado de não colocar panos, o pessoal tem costume de secar roupa, tudo. Não colocar nada na borda ali do fogão a lenha. Móveis, no mínimo 1 metro de distância, deixar o ambiente também ventilado. Então, esses são alguns cuidados. Não utilizar álcool para poder ligar, porque é totalmente inflamável. Então, esses são os cuidados com fogão a lenha que a gente repassa e que é bastante massivo esse trabalho de bombeiro. Né? Em relação à lenha, tem hoje, mesmo aqui na Serra, onde tem menos a incidência do cupim, tem muita madeira tratada. E a madeira tratada não pode ser colocada no fogão, porque ela gera um gás tóxico que leva ao óbito. Exatamente. Se o ambiente for muito fechado, gera risco à saúde. Exatamente. Até para a própria alimentação, né? Que eles usam fogão a lenha até para alimentação, para fazer a comida e tal. Então, não é aconselhável, né? Não deve usar. Em relação ao uso de aquecedores elétricos, o que se vê é um monte de T's e ligações e extensões a partir de uma única tomada. Isso também gera risco e tem provocado incêndios. Com certeza. A grande causa dos incêndios geralmente é curto-circuito, vem da elétrica, mais do que o próprio fogo por fogão a lenha. Então, a parte elétrica é uma das causas mais comuns de incêndio. E dentro dessas causas, por exemplo, do aquecedor, tem uma série de cuidados também. Totalmente proibido, seria dizer, colocar um T distribuindo energia num aquecedor. Ele tem que ser ligado diretamente na tomada. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Não pode ter um T, qualquer ferramenta de distribuição antes, ele tem que ser ligado diretamente na tomada. E numa tomada que o próprio disjuntor seja compatível, então tomar esse cuidado, a fiação tem que ser compatível. E além disso, do curto-circuito, ainda tomar o cuidado onde vai ser colocado o aquecedor. Porque por exemplo, não pode cobrir ele, geralmente o pessoal cobre, secar roupa, alguma coisa assim. Não deixar nada, colocar próximo de móveis também não é o adequado. É no mínimo 1 metro de distância de móveis. Colocar num ambiente que seja ventilado também. Então, esses são os cuidados que teria que ter, né? O secador pode ter, o aquecedor pode ter o filamento que fica vermelho ali, que gera o calor, e tem também um aquecedor com óleo, que o óleo é lacrado dentro do equipamento. Mesmo esse que seja lacrado, inspira uma série de cuidados. Inspira uma série de cuidados, porque ambos trabalham com a parte do aquecimento. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Ainda mais, soma-se o fato ainda, aqueles que tem a tela que esquenta, ou até as próprias, aquelas ecológicas, o cuidado até risco com crianças.
Então, ter o cuidado, pessoas que têm crianças em casa, não deixar se aproximar, adultos, sempre manusear esse tipo de equipamento, não deixar crianças manusearem, então esse é outro cuidado que tem que ter. Tá certo. Nós temos uma série de questões ainda que poderíamos conversar aqui com o soldado Helder Vieira, do Corpo de Bombeiros de São Joaquim, aqui no Estúdio de Inverno. Mas nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a sua presença, essa conversa, esses esclarecimentos todos que são necessários e importantes à população. Se o senhor tiver mais alguma dica para dar, o senhor fica à vontade e lhe agradeço a atenção e a sua vinda aqui. Então agradecer primeiramente pelo convite mais uma vez, senhor Hildo, da UniTV, né? É muito importante para nós, sempre o Corpo de Bombeiros ter essa oportunidade de poder estar na mídia conscientizando, porque a gente acredita que essa conscientização evita acidentes lá na frente. Então, é muito importante essa parte do programa do senhor em poder dar espaço e poder trazer essa série de temas de conscientização para dentro dele. Então, em nome do Corpo de Bombeiros, agradeço pela oportunidade e qualquer emergência, o número do Corpo de Bombeiros, ligue 193. Muito bem, chegamos ao fim da edição de hoje do Estúdio de Inverno, uma produção da UniTV, do portal Litoral Sul de Criciúma, dos portais Notisul, Dona da Notícia e UniTV SC de Tubarão e das rádios Jovem Pan e Massa, daqui da cidade de Tubarão. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.